Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Conseguimos gravar antes do Sefira Halmer começar, né? A gente estava tentando arrumar uma data para falar com o Yair, mas quando começa a pensar, acho que começa uma série de rituais doidos que ele vai explicar para a gente, mas a gente está gravando isso agora de tarde. Mas a gente vai passar para vocês que tem um monte de gente querendo fazer esse ritual, acompanhar as rezas, acompanhar as meditações, e a gente vai tirar nossas dúvidas com o cara que mais manja disso, né? Estou chamando aqui para o boteco do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Agora eu vou saber se eu estou fazendo isso certo ou errado, né? Tem alguns anos que eu estou fazendo isso. O Rodrigo vai ficar um pouquinho quieto porque ele está na escola. Como a gente sabe que tipo, ninguém vive disso, a gente tem nossos empregos, e a gente conseguiu dar uma fuga para falar uns 5 minutinhos. Do Morte Súbita, Thiago Tomosalski. E aí, galera, tudo bom? Diferente estar aqui durante o dia com vocês, mas como sempre é bom ter o Yair com a gente, porque de uns tempos para cá a contagem do Homer está cada vez mais popular assim no meio ocultista, no meio hermetista, principalmente pelos esforços do Marcelo e da Priscila, sem dúvida foram eles que cabeçaram isso desde o começo. Mas é muito bom ter o Yair aqui para ver sobre as origens, sobre o que é exatamente isso. Nada melhor do que um rabino para explicar para a gente um pouco sobre Cabala. E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Obrigado por Sa- conseguir tirar uma horinha pra gente, Paulo. Salve, galera. Não, eu que agradeço. Não tem como o Yair vir aqui participar e eu não estar presente para aprender um pouquinho com ele, né? Ainda mais para falar sobre o Homer, que no final a gente come cheesecake, não é, Yair? Exatamente. Uma bela refeição láctea no final para celebrar. Pô, seja bem-vindo. Se você que está assistindo a gente não conhece o Yair, você está errado, então você para de assistir agora, vai assistir as outras gravações, porque ele já é praticamente membro honorável aqui do Boteco. Então, Yair, seja muito bem-vindo, cara, e obrigado por tirar esse tempo para vir explicar para a gente sobre o Homer, né? Imagina, obrigado eu. Desculpa fazer vocês ficarem aqui no meio da tarde, né, no meio do trabalho de vocês também, mas realmente, como você falou, os horários ficam loucos quando entra a peça, mexe um monte de coisa, e ainda quase que emendado com Shabat, aí a agenda fica uma confusão. Mas sempre uma honra estar aqui. Obrigado por me receber. João Paulo, vamos começar a fazer pergunta, né? O que é o Sefira Halmer? Acho que essa é a melhor pergunta para a gente começar. Perfeito. Essa pergunta eu vou aproveitar também e acrescentar um pouquinho mais, né? Porque a minha pergunta inicial conversaria com isso, né? Porque o Sefer Homer ele está ligado muito a Shavuot, né? Que é uma das festas previstas na Torá, né? E antigamente ela não era uma data fixa, né? Hoje em dia que eu digo que já tem mais de 2000 anos, ela se tornou uma data fixa, então fica fácil da gente saber quando vai acontecer o Homer. Exato. Então, na verdade, é assim. Acho que um jeito legal de entender isso é que o Homer ele fica entre duas festas, na verdade, entre Pesach e Shavuot. E aí você tem essa contagem, né? E o Homer em si, ou a contagem do Homer, que em hebraico é Sfirat Homer, vai ter dois significados. Então, vamos entender primeiro, talvez, o quadro geral, aí a gente fala dos significados. Então, você tem o quê? O Pesach, que, aliás, está começando hoje, em 2024, né? Porque é o calendário lunar, vai mudar. Mas em 2024 está começando 22 de abril, e é a festa que celebra a saída do Egito, né? O êxodo do Egito, quando o povo de Israel foi libertado da escravidão, aquela história bem famosa. Moisés tira o povo, abre o Mar Vermelho, né? E o povo começa a andar pelo deserto. Depois dessa saída do Egito, Deus aparece para Moisés e aparece então um mandamento que está em Levítico 23:15. Então é um mandamento que a gente diz bíblico, né? Um mandamento da Torá. E Deus fala: vocês vão contar para vocês 7 semanas. 7 semanas, 7 vezes 7, 49 dias. E vocês vão contar esse período, porque no final desse período vocês vão aparecer no Monte Sinai e vão receber a Torá. E esse final do período, então, é a festa de Shavuot. O que significa Shavuot? Semanas, porque você contou 7 semanas, então você celebra a culminação dessas 7 semanas, onde você recebe a Torá. Então tá aí as festas. Você tem Pesach, que foi a libertação, conta 7 semanas como se fosse a expectativa, né, para você chegar no ápice e receber a Torá, e o recebimento da Torá, a outorga da Torá. Por isso que eu falei que são 3 períodos. Então, o Homer, neste primeiro momento, ele vai ter o significado disso.
é o preparo para você receber a Torá, você está se purificando, você está se limpando, você está deixando para trás a mentalidade do Egito, de escravidão, está se formando como um novo povo, né? Agora não sou mais escravo, agora eu sou um povo livre, é todo esse simbolismo, tá? Um segundo simbolismo vai aparecer, que aí o Paulo lembrou, porque vai aparecer vai começar a ter uma data fixa, quando o povo de Israel agora entra de fato na terra, né, já não está mais peregrinando no deserto, vai ter o templo de Jerusalém, e ele vai agora se assentar e vai começar a ter as suas colheitas, vai começar a trabalhar com a terra, né, vai ser uma sociedade agrícola, como era a maioria das sociedades antigamente. E aí se estabelece, então, um segundo mandamento. Nessa época, que no hemisfério norte vai ser a primavera, sempre cai aí por volta de abril, você começava a ter as primeiras colheitas dando frutos. Então, você tinha também um mandamento de você pegar a primeira porção que você produzia no seu campo e você dedicava para Deus, para agradecer a Deus, né? A primeira colheita nunca era sua, você levava para o templo em Jerusalém, não importa em que parte da terra de Israel você estava. E essa primeira colheita que você levava um feixe da colheita, um punhado da colheita. Esse feixe se diz Homer. Então você levava um punhado de trigo, um punhado de cevada, um punhado de espelta, sei lá, do produto da sua terra para Jerusalém. Então também era um mandamento agrícola, mas num segundo momento, não no deserto, quando o povo de Israel entrou. Então você também tinha o mandamento do Homer, que era uma oferenda que você fazia, uma oferenda vegetal, ao contrário das outras oferendas que tinha no templo, né, de oferendas animais. Então ele também tinha esse simbolismo de agradecer a Deus pela abundância da terra, pela colheita ter dado certo, né? Então ele agrega esse segundo valor num segundo momento. Então o Homer fica com essas duas camadas de significado, né? Pelo menos no literal. E claro que depois você põe ainda o significado cabalístico, simbólico, que a gente pode entrar nisso, das Sfirot, né? 49 de 7 vezes 7, mas aí é um significado um pouco mais profundo do negócio. Bom, aproveitando que tem essa conexão agrícola, uma das coisas, se eu não estou enganado, é que os grãos não podiam ser nem consumidos até que fosse feita essa primeira oferenda, certo? Aí me leva a questão do seguinte: existe na prática da contagem do Homer entre os judeus algumas restrições? Você poderia falar um pouquinho sobre ela, por exemplo, não sei, não pode fazer a barba, não pode fazer não sei o quê, alguma coisa assim. E não só falar quais são elas, mas explicar para a gente o simbolismo de alguma delas. Sim. Você tem várias restrições, na verdade, mas todas elas têm a mesma ideia. A primeira delas, a mais comum, Tiago, está ligado ainda à questão agrícola que a gente estava falando, é uma proibição bíblica que se chama de Hadash. Você não pode consumir nada novo, nenhum produto novo, antes de ter ofertado a sua primeira oferenda para o templo. Então, é na ideia daquilo que eu falei. Tudo que produziu primeiro, tudo que é novo, primeiro você tem que dar a parte, digamos, que é santa, sagrada para Deus, ir lá no templo, e depois você pode consumir o seu produto, né? Então, se você teve a primeira safra do ano, que, como eu disse, geralmente vinha nessa época, você não pode você primeiro usufruir, né? Ou dar para os seus animais ou para a sua família. A primeira produção, a primeira safra tem que ser para Deus. Aí depois você podia comer a sua parte. Essa é a primeira grande restrição. Hoje em dia, já não aplica para muita gente, porque a gente já vive uma vida, claro, urbana, moderna, né? Então, a não ser que você esteja na terra de Israel e trabalhe numa fazenda ou num kibbutz, né? Aí vai se aplicar. Caso contrário, não aplica muito. Agora, outras restrições, e aí a que você citou, são restrições ligadas a luto, Tiago. E todas elas vão derivar dos rituais de luto no judaísmo. Então, são rituais que você vai seguir, mesmo que não seja o Homer, mas segue no Homer. Então, o que acontece? Você tem alguns costumes que são o seguinte: você evita fazer durante o Homer casamentos, tá? Você evita fazer corte de cabelo, tá? Que é considerado um ato de alegria, né? De se embelezar, de você se produzir, digamos assim. Você não faz o corte de barba também, na mesma ideia. Não corta as unhas, tá? Porque são todos, como eu falei, atos de embelezamento. Existe uma bênção no judaísmo que você faz que se chama Sheheyanu, é quando você está celebrando fazer algo novo. Então, por exemplo, se você comprou uma roupa nova, né? Você recita Sheheyanu. Quando você come uma fruta nova pela primeira vez, você recita Sheheyanu. Uma alegria. Então, você também não recita Sheheyanu durante esse período.
Tem alguns que são um pouco mais severos, aí entra na questão do costume, que não ouvem música durante os 49 dias do homem. Ou não ouvem música de todo, ou não ouvem música instrumental, né? Mas tem uns que não ouvem nada, nenhum tipo de música, nem que seja solo, né? A capela. Bom, agora por quê? Essa também é uma outra camada de significado. Aí já é depois da época do templo, depois da época do deserto, é por uma tradição do que aconteceu na época ali do Talmud, com um sábio chamado Rabi Akiva. Então, diz a história que o Rabi Akiva ele tinha cerca de 40 mil alunos, né? E na época dele, ocorreu ali uma espécie de praga espiritual, uma matança espiritual, que dizimou 24 mil dos alunos dele. E os 24 mil alunos do Rabi Akiva morreram durante o período do Homer. Existem algumas especulações do que aconteceu, mas basicamente a maioria dos comentários vai dizer que foi por falta de respeito entre eles, ou seja, apesar de eles serem grandes eruditos da Torá, terem um grande mestre, né, o Rabi Akiva era um dos maiores mestres, eles ainda não tinham aprendido a humildade, né, o respeito ao próximo. E Deus então mandou essa praga entre eles. Então, para lembrar esse período trágico da história da humanidade, que a gente perdeu 24 mil líderes, você até hoje faz sinais de luto em lembrança a esses 24 mil alunos. E só para, desculpa, Paulo, só para complementar essa parte do luto, que eu acho que é um assunto importante, no 33º dia tem uma pausa, né? E qual é a razão dessa pausa? Por que de repente a gente para de ficar de luto e volta depois? Exatamente. Não, na verdade, para e não volta, tá? O dia 33 foi justamente quando parou a matança desses 24 mil alunos, tá? E aí você termina o luto, só tem alguma variação? A gente tem basicamente dois grupos de judeus, né? Os Ashkenazim, que são os judeus do leste europeu, vamos chamar assim, e os Sefaradim, que são os judeus de países árabes ou Portugal e Espanha, onde também dominaram os árabes ali na Idade Média, os mouros, né? E aí você tem só uma variação de costume se você para no dia 33 ou no 34, você dá uma margem de tolerância, né? E esse dia é o Lag BaOmer. Mas aí do 33 até o 49, então você suspende o luto, né? E o que acontece então? No dia 33 teria parado a matança desses 24 mil alunos. E aí tem um valor adicional, então você sempre vai somando coisas. No dia 33 do Homer também, a gente tem um dos alunos do Rabi Akiva, justamente, chamado Rabi Shimon Bar Yochai, que é, aliás, o autor do Zohar, né? Talvez seja o maior aluno do Rabi Akiva. Ele nasceu e morreu no Lag BaOmer. E o Rabi Shimon Bar Yochai, ele pediu que o dia 33, apesar de ser o dia de falecimento dele, não fosse um dia triste. Muitas vezes na Kabbalah a gente entende que o dia de morte de uma grande pessoa não é um dia de tristeza, porque é justamente o dia em que ela está revelando uma grande luz. O dia que um grande mestre vai para o mundo espiritual, ele está justamente revelando uma luz que ele não conseguiu, às vezes, revelar durante a vida toda. Então, o Rabi Shimon, ele disse, olha, eu sei que eu estou morrendo, eu sei que por um lado poderia ser um dia triste, mas não, eu vou usar esse dia como um grande dia de revelação. E aí ele pediu que, desde aquele dia para frente, sempre fosse um dia de celebração. Enfim, e aí uma parte, inclusive, do Zohar é composta nesse dia, que é a Assembleia, né? A gente chama da Hidra, e aí nesse dia, então, a gente costuma celebrar, eu sei que é estranho, mas celebrar a morte do Rabi Shimon Bar Yochai. E aí fica como Lag BaOmer, esse dia de alegria. Então a gente para o luto e celebra a morte do Rabi Shimon Bar Yochai. Aí pode tomar uma coquinha gelada. Exatamente. Aí já entra numa nova fase e, graças a Deus, já entra com a coquinha. Entrando no Homer em si, né, a gente tem uma mitzvah que ela se encerra em si, né, você fazer a contagem. Né? Então você vai ter, depois da sua reza da noite, você faz a contagem do Homer. Ela tem algumas características muito particulares. Você não conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, segue adiante. Você pode explicar essa contagem para a gente e falar da importância dela, como é que ela deve se proceder, tanto no ponto de vista material, né, porque a gente vai ver, muita gente só conta, né, hoje é semana 1, completou uma semana, né, mas tem gente que vai um pouquinho além. Você pode explicar para a gente esses modelos, por favor? Posso. Então, pelo modo, é uma questão, inclusive, complexa do ponto de vista legal do judaísmo, né, que a gente chama de Halachá. Pelo modo que o mandamento aparece, como eu falei, lá em Levítico 23, né,
o texto é um pouco redundante, isso é característico da Torá. Então ele fala assim, mais ou menos aí, fazendo uma paráfrase, ele fala assim, você vai contar 7 semanas, 49 dias contará para vocês, algo assim. Então, como o texto menciona semanas e dias, né, fica parecendo que você tem que contar as duas coisas junto, né, as semanas e o dia, 7 semanas e 49 dias. Então, do jeito que você interpreta, isso dá algumas derivações, né? Tanto do jeito que você tem que fazer a formulação da contagem, tá? E isso vai ter diferenças, por exemplo, entre Sefaradim e Ashkenazim, que eu mencionei, até do jeito que você cumpre ou não o mandamento. Então, por exemplo, há uma linha que diz que se o mandamento ele só se cumpre se você contar os 49 dias. E se durante os 49 dias você pular algum dia, você não cumpriu o mandamento. Ou seja, é um mandamento que você cumpre em 49 partes. E se uma das partes você pulou, sinto muito, você só pode fazer ano que vem, né? Você não tem como fazer. Agora, tem gente que diz que não. Como o texto menciona dias, você tem 49 recompensas, digamos. Cada dia você ganha uma parte e, no fim, você ganha uma parte maior por ter feito 49. Né? São dois jeitos de interpretar a coisa. Então, assim, depende muito de como você. É basicamente uma coisa de hermenêutica, né? De como você interpreta o texto. O melhor é, se você realmente puder, não perder nenhum dia da contagem para fazer o blocão e ganhar a recompensa toda, a gente diz. Mas quando você perde, tem aí, digamos, alguns jeitos de compensar, né? Enfim. A contagem, então, ela geralmente faz o seguinte: a gente faz uma bênção antes, né, da contagem. Basicamente, nessa bênção, a gente agradece a Deus por ter dado o mandamento da contagem do Homer. Aí você menciona, hoje é o dia tal do Homer, que corresponde a tantos dias e a semana, justamente por causa dessa menção dupla, né? E aí você termina com uma fórmula que pode mudar um pouco para o Sefaradim. E aí tem esses casos. Se você esquecer um dia, o que você faz, como é que funciona? Mas se for interessante, então, para quem está assistindo, eu vou passar talvez a fórmula mais clássica e depois talvez a gente pode deixar o texto transliterado também para quem ajudar, né? Então, a bênção que a gente faz no começo, antes de contar, é o seguinte. E lembrando, a gente sempre conta à noite, né? Porque no judaísmo e na Kabbalah o dia começa à noite, né? Então, depois que o sol se pôs, é sempre o princípio judaico cabalístico é esse. Então, você diz uma bênção que é Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemitzvotav, vetzivanu al sfirat haomer. Traduzindo, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com seus mandamentos e nos ordenou sobre a contagem do Homer. Então, esse é o preâmbulo, tá? Aí, sei lá, vou dar um exemplo com... Vamos pegar um número ali da frente para mostrar como vai pegar dias e semanas. Vamos pegar o dia 31. Aí você fala o seguinte, Ayom Echad Shloshim Yom, hoje é o dia... E fala o número primeiro e a dezena depois. Echad Shloshim Yom, 1 e 30 dias. Shehem Arba'a Shavuot, que são 4 semanas. O Shloshá Yamim, e 3 dias, porque 4 vezes 7, 28, mais 3 dias, 31, La Omer, né, do Omer. Os Ashkenazim falam, em vez de La Omer, Ba Omer, né, no Omer, e não para o Omer. Tá? O Sefaradim, como eu falei, depois tem uma fórmula diferente, a gente pode pôr isso para o pessoal, dizem, Ayom Echad Shloshim Yom La Omer, hoje são 1 e 30 dias do Omer, Shehem Arba'a Shavuot, que são 4 semanas, o Shloshá Yamim, e 3 dias. Então, eles põem a semana primeiro e os dias depois. É só uma formulação um pouco diferente. Bom, e aí você tem que fazer isso, então, todas as noites, né, durante os 49, a bênção e a contagem. Uma pessoa que esqueceu, aí a maioria das opiniões vai fazer o seguinte, vai dizer o seguinte, você pode contar até amanhã seguinte. Então, vamos supor, você teria que ter feito umas 7 da noite, 8 da noite, que é quando já se pôs o sol. Se você esqueceu, você pode fazer até meio-dia do dia seguinte, só que aí você não faz a bênção, porque você perdeu o momento, tá? Mas você faz a contagem. Posso? Comentamos aqui sobre esquecer a contagem, e aí me levou, na verdade, são duas questões. A primeira é se essa contagem ela é feita individualmente
ou se ela pode ser feita em família, em comunidade, como é que é o melhor esquema? E depois eu mando outra pergunta. Excelente pergunta, tá? Ela pode ser feita dos dois modos, não tem problema, tá? E realmente fica uma questão, a gente diz, de costume, como cada comunidade está acostumada, mas em geral, sempre no judaísmo, a gente diz que comunitário é mais legal, coletivo é mais legal, porque você junta a força de várias pessoas, e aí, inclusive, a gente tem uma ideia no judaísmo que se chama o minyan. O minyan é o quórum, né? Quando você tem no mínimo 10 pessoas, é mais interessante. No judaísmo ortodoxo, inclusive, tem ali as regras, são 10 homens maiores de idade que já fizeram bar mitzvah, né? E isso é mais legal. Se for junto, aí você pode, uma pessoa fala e os outros dizem amém, já estão como se corroborando a bênção, então não precisa todo mundo recitar. Pode uma pessoa ser o porta-voz e os outros dizem amém. Perfeito. E aí agora outra questão, já indo para o lado mais cabalístico, que a gente sabe que você gosta e a gente adora também, é sobre a relevância das meditações da cabalística da Sefirot durante a contagem, né? Como é que isso colabora com a contagem num nível mais espiritual, assim, menos religioso, mais espiritual? Perfeito. Então, aí quando a gente entra na Kabbalah, vem sempre, né, isso acontece, vem toda uma nova gama de significado, todo um nível mais profundo. A Kabbalah, ela vai, obviamente, dizer para nós, e alguns até incorporam, mesmo sem ser cabalista, essa interpretação, que essa contagem está, digamos, mexendo com energias da árvore da vida, com as Sfirot da árvore da vida. Em especial, as 7 Sfirot da parte de baixo da árvore, de Hesed até Malchut, né? E nessa ordem mesmo, a primeira semana Hesed, a segunda semana Gevurah, né? Sempre da direita para a esquerda, de cima para baixo. E essas Sfirot, elas são chamadas na Kabbalah Midot, né? São atributos emocionais do ser humano e atributos emocionais, entre aspas, do próprio Deus, da própria divindade, né? Então, por exemplo, o lado bondoso de Deus, o lado julgamento de Deus, o lado majestoso de Deus, e a gente está retificando esses atributos, que é o conceito também de tikkun, né? Fazendo uma retificação, um reparo nesses atributos. Então, a ideia é o quê? Como eu falei, o povo de Israel, quando saiu do Egito, não tinha esses atributos ou tinha esses atributos danificados, né? Impuros é o termo que a gente usa. A gente diz que no Egito, eles estavam no 49º degrau da impureza. Existem 50 graus de impureza, faltava só 1 grau para eles estarem no nível mais baixo, e eles têm que sair desse grau de impureza e ir retificando esses atributos. Então, essa contagem, num sentido cabalístico, é ir limpando esses atributos, retificando esses atributos. E aí, obviamente, que não é algo que só aquele povo naquela época tinha que fazer, mas que nós hoje, mesmo aqui no século XXI, também temos que fazer. Porque nós também vivemos algum tipo de impureza ou nos conectamos com algum tipo de Egito e de escravidão. Então, quando a gente vai para a Kabbalah, ela vai dizer que nós temos que olhar para esses atributos em nós e também ir fazendo essa limpeza, essa purificação. Então, por exemplo, Hesed, para começar por aí talvez, é o nosso lado de bondade, a nossa capacidade de doar amor, de ser generoso e misericordioso. A ideia é que na primeira semana a gente limpe esse atributo em nós, ou que a gente faça esse atributo brilhar em nós com facilidade, né? E aí a primeira semana a gente está trabalhando isso. Aí a pergunta é, por que tem 49, se são 7 atributos? Porque a Kabbalah vai dizer que tem atributos dentro dos atributos, né? E essa é, digamos, a especificidade que a gente quer no Homer. Eu costumo dizer isso da ideia do holístico. Não é só a Hesed, mas, por exemplo, dentro de Hesed eu tenho Gevurah, Hod, Yesod, né? Então, eu quero ir, digamos, na minúcia da minúcia do atributo. Então, no primeiro dia, por exemplo, eu tenho a Hesed da Hesed. É a bondade que gera bondade, né? Depois eu tenho a Gevurah da Hesed. Então, é quase que uma jornada aí de 49 dias de extrema introspecção ou de autoconhecimento para eu ir vendo todas as minúcias das minhas emoções, do meu mundo emocional, e ir limpando cada um deles, né? E isso pode ser feito de vários modos, né, Tiago? Você pode fazer com meditação clássica, no sentido visualizar cada uma das Sfirot, tentar conectar com aquela energia dentro de você. Você pode fazer meditando na palavra mesmo, como se fosse um mantra, e repetindo a palavra e o som. Você pode fazer num jeito que eu chamo mais de magia simpática, por exemplo, usando algo que atrai a energia. Então, por exemplo, Hesed é um azulzinho, você pode usar uma roupa azul, um objeto azul, ou um objeto que seja energia de Hesed, por exemplo, uma flor,
né? Por oposição a Gevurah, que talvez seja uma faca, uma tesoura, um objeto cortante, né? Enfim, tem muitos jeitos de você conectar e sintonizar com aquela sfirá para ir limpando ela e purificar aquela energia. Maravilha. Agora uma pergunta um pouco mais pessoal. Como é que você faz? Tá. Eu faço do jeito mais clássico, que é... Bom, mais clássico não, né? Do jeito que eu aprendi, que é a contagem verbal e, durante a contagem, o que se chama um ihud. É uma visualização mental, uma mentalização, para tentar vibrar aquela energia na minha mente. Ou seja, é basicamente uma visualização. Perfeito. Tá? E no final, né? Terminamos a contagem do Homer, né? Chegamos finalmente no momento de comer cheesecake, mas Exato. além de comer cheesecake, né? Tem alguma coisa para a gente poder fazer, realizar? E explica por que que a gente come cheesecake também no final da contagem do Homer, né? Perfeito. Então, aí chegou no final, né? Então, você contou os 49 dias. O 50º dia é a festa de Shavuot que a gente falou. Basicamente, você celebra, né, os 50 dias e o recebimento da Torá. Existem ali vários motivos pelo qual... vários jeitos de explicar por que você conecta com a questão do laticínio, ou dos lácteos, né? Então, o principal jeito de você celebrar Shavuot é com uma refeição láctea. Por isso que o Paulo está brincando aí com cheesecake, brincando pelo Nomute, é verdade, né? Você põe o lácteos, você come queijos e tal, 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 e aí geralmente também o pessoal já põe um vinho que harmoniza bem, fica uma refeição de queijos e vinhos. Bom, a ideia do queijo, um dos jeitos de explicar é o seguinte: como você está recebendo a Torá ela é simbolizada pelo leite, no sentido de que ela é o nosso alimento espiritual primordial. Então, assim como nós, quando nascemos, somos alimentados basicamente pelo leite, por sei lá quantos meses, né? E a gente come principalmente o leite da mãe. A gente é amamentado pelo leite da mãe e por muito tempo não tem alimentos sólidos ou estranhos. O nosso alimento espiritual é a Torá, representada então pelo leite. Então, por isso que a gente está comendo só coisas lácteas, para representar que a gente está ganhando a Torá de novo ou se conectando com a Torá novamente. Como se a gente estivesse voltando ao Monte Sinai e recebendo essa fonte de leite. Obviamente que também podemos pôr a Kabbalah de novo, e a gente sabe que toda energia branca, ela representa a própria coluna da direita da árvore da vida, que é uma energia de Hesed, a gente chama, ou de Hassadim no plural, e é uma energia de bondade e de doação. Então, basicamente a gente está falando o quê? Na festa de Shavuot, Deus está mostrando a bondade dele por ter dado a Torá para a humanidade. Porque você pode ter pensado o quê? Deus não tinha por que dar a Torá. Ele podia ter falado assim: bom, tem aqui um conhecimento espiritual, que é a Torá, eu não tinha por que dar. Podia deixar ela aqui no mundo espiritual, nas alturas, e não ia dar esse conhecimento espiritual para a humanidade. Não ia revelar isso para Moisés e tal. Mas ele deu. Então, o fato dele ter dado é também a própria metáfora do leite, como a mãe que passa isso para o filho. É um ato de bondade da mãe, né? Então, o simbolismo está um pouco por aí. O leite representa essa doação à própria vida, né? Por oposição, por exemplo, ao vermelho, que é a coluna da esquerda, Gevurot, que está ligado ao sangue, e é uma energia mais de morte, de julgamento. Então, é por isso que a ideia do lácteos em Shavuot, né? E aí, acho que era essa a pergunta, né, Paulo? Não sei se você perguntou algo mais. Beleza. A minha próxima pergunta é para a maioria do pessoal que está acompanhando a gente. Tem gente que já está no segundo, terceiro, quarto ano. Às vezes o pessoal começa agora, né? Então, a dica que você daria para o pessoal que está começando agora, e também se acontece que o leigo que está querendo fazer para se melhorar e às vezes perde um dia e tal, que conselho que você daria para essas pessoas? Tá. Ó, para quem está começando agora, do zero, eu não uso particularmente porque eu gosto dessas coisas fazer mais no tradicional, né? Mas eu já vi muitos alunos meus falarem que hoje é muito legal seguir a contagem do Homer com aplicativos, né? Tem apps, tem coisa digital, já põe o alarme. Então, assim, é bem legal baixar isso, porque eu acho que fica bem mais fácil você não perder a contagem. O próprio app já sai lá a notificação, põe aqueles alarmes bem estridentes mesmo para você não perder. Eu acho que ajuda, né? Eu gosto de usar o bom e velho Sidur, que é o livro de oração hebraico, e eu faço uma nota mental mesmo, né? Sei quando está pondo o sol e tal. Mas eu acho que uma boa dica é por aí. Use e abuse da tecnologia, põe alarme, use aplicativo, né? Configura aí para fazer esse tipo de coisa. A segunda coisa é, se por acaso perder, também não entre em paranoia, né? Eu acho que não faz bem.
a ideia desse ritual é justamente ao contrário, como a gente falou, de trazer uma pureza, uma leveza, você retificar os atributos emocionais. Então, se você vai fazer o ritual, e eu entendo que perder fica mal, mas aí te deixa num estado depressivo, eu acho que é o oposto do propósito do ritual, sabe? Não, perdeu, ok, bola para frente, continua a contagem no dia seguinte, sabe? Não deixa isso te afundar, né? Segue adiante. E aí a ideia é, faz a contagem sem a bênção, né? Como eu falei, acho que essa é a ideia. Faz a contagem para não perder a cadeia de 49 dias, mas só não faz a bênção porque perdeu o momento. E aí, digamos, só talvez se comprometa para ano que vem aproveitar e se programar. Continua fazendo ali como se fosse, digamos, um treino e não perder a cadeia, e ano que vem você se compromete, né, a fazer mais certinho. É que além Pode de ser falar um pouco sobre essa bênção pra gente, como é que ela é? Tá, é aquela que eu mencionei no começo, né? O Baruch atah Adonai, e aí qualquer coisa eu posso mandar o texto, se conseguir pôr ali embaixo na descrição, tá? Essa fórmula, na verdade, ela é bem normal de todas as bênçãos do judaísmo, tá? Ela sempre começa, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivan. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou e nos ordenou com seus mandamentos. Esse vai ser tranquilo. Aí, pro pessoal do Mayhem, quem está acompanhando, a Priscila posta todos os dias. E aí você costuma postar e lembrar também todos os dias. Você sabe que eu nunca fiz, vou te confessar, Deldébio. Eu geralmente falo para os meus alunos, ó, sigam o Siduri e deixo eles fazerem, mas eu não mando nada em tempo real, não. Ah, não avisa. Bom, então de qualquer jeito o pessoal pode seguir a Priscila, porque ela faz É já uma ótima dica. Vou até 7, 8 recomendar para quem anos. queira. E todo dia ela posta uma lembrança, uma poesia. O Legal. Rafa Reis, ele não pôde vir aqui hoje, mas ele escreveu um poema que ele foi fazendo por inspiração, sufi, de Olha cada que uma maravilha. das esferas. Ele produziu até um livro de poesias, que é legal do pessoal ler também, de Perfeito. recitar. Que mais? No Morte Súbita acho que também tem isso. A gente tem gravado aqui no YouTube. Eu vou deixar depois os links então embaixo no comentário. Mas a gente gravou todos os dias, cada dia. Hoje é o dia tal e tal. Aí explicamos um pouquinho o que é o Isso é Resed e tal, que tipos de exemplos que a pessoa pode fazer, então, para ajudar a perfeito. pessoa que está querendo se conectar, né? O Perfeito. importante é a Isso é muito pessoa legal. seguir, né? Exatamente. Se a gente entrar aí realmente no sentido cabalístico, eu acho que esse tipo de prática é muito bacana, porque, como eu falei, em Hesed, por exemplo, você está trabalhando a bondade, né? Então você sabe isso. Aí você estabelece uma prática que vá fazer isso. Então fala, bom, essa semana eu vou desenvolver através da poesia. Essa semana eu vou fazer, então, atos de caridade, né? Essa semana eu vou ler salmos que me liguem a isso, vou ver filmes, né? Qualquer tipo de prática que vá despertar aquela energia para você, nem que seja, como eu falei, talvez uma magia simpática, usar um objeto, uma cor, mas qualquer coisa que te simbolize aquilo, né? Para que não fique talvez só um elemento verbal. Né? Mas eu acho legal a pessoa realmente achar um ritual que conecte com aquela energia que ela está trabalhando. Eu acho bem interessante. Um jeito bem clássico de fazer isso é salmos, por exemplo, quem gosta, né? E talvez até usar bem a intuição, vai. Vou abrir aqui o salmo onde minha intuição disser e ver que salmo é. Tentar fazer uma mini análise do salmo que aparecer. Talvez como o Rafa fez ali um poema meio canalizado, uma intuição do que sair, sabe? E acho que esse tipo de introspecção, né, de exercício meditativo, ajuda muito a entrar na energia das Sefirot. Eu acho que perfeito, cara. E aí, valeu. Eu tô aqui controlando o tempo para a gente não te Só mais estourar. uma, Então, só mais uma, só mais uma. À finaliza. vontade. Você comentou algumas vezes do Sidur, e nem todo mundo sabe exatamente o que é esse livro, o que tem dentro dele. Se você puder explicar para a galera o que é o livro, e se você Claro. recomenda ou você acha que não vale a pena para quem não é judeu ler o Sidur ou usar o Sidur na contagem do Homer, sua visão sobre isso. Tá. O Sidur, ele talvez não valha a pena, vou começar pela segunda parte, porque assim, ele é o livro de orações do judaísmo, né? Então, assim, ele vai ter oração para tudo, não só para os Sefirot HaOmer. Se a pessoa comprar só para isso, digamos, vai ser um pouco de perda, né? Porque vai ter muita coisa que a pessoa não vai usar, vai pagar um pouco caro para nada, né? Digamos, só para usar os Sefirot HaOmer. Então, assim, no judaísmo a gente tem 3 rezas por dia, né? A gente tem a reza da manhã, a reza da tarde, a reza da noite. Então, o Sidur é muito usado, né, pelo judeu 3 vezes ao dia, o ano todo, né? E aí o Sidur é isso, é esse livro de oração com todas as rezas. E tem, inclusive, os Sefirot HaOmer para esse período que a gente está vivendo. Mas se a pessoa vai só para os Sefirot HaOmer, eu acho que é mais interessante, realmente, ou usa um app, ou se assina num mailing list, tipo, talvez
da esposa do Marcelo, ou já pega na internet, acho que pode ser mais barato e mais prático, né? Já direto ao ponto. Agora, se a pessoa, por exemplo, já tem interesse talvez em conhecer as rezas judaicas todas, ou está estudando o judaísmo, aí sim é uma boa aquisição Siddur, porque ela vai conhecer o todo, né, o grosso das rezas judaicas. Fantástico. Hoje a gente está gravando na segunda-feira. Em 2024, o Omer começa na terça-feira, dia 23/4, que Exato. é onde você está vendo esse vídeo. A gente está colocando ele como se fosse ao vivo agora. Então dá tempo de você acabou de fazer isso. Aqui embaixo já tem a reza. Eu já vou colocar, então você já começa o Omer hoje. Então tá tudo tranquilo. Eu Exatamente. acho Do que é pôr do isso. sol até meia-noite, do dia 23 de abril de 24, dá para fazer a contagem. Maravilha. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais. Olha, recomendo usar o bom e velho celular com alarme escrito Sefra HaOmer, que eu estou usando há anos. E, assim, é muito bom. Eu noto que a cada ano eu melhoro um pouco mais. E recomendo todo mundo a fazer o Sefra HaOmer. Paulo Jacobina, suas considerações finais. Antes de mais nada, como sempre, agradecer a presença do Yair, né? Ainda mais na véspera de Pêssah, né? Já realizou todas as obrigações, né? Já passou pelas obrigações, já queimou Haaretz, já comeu tudo que Já. podia comer, né? E desejar ao Yair e a todos que nos acompanham uma ótima Pêssah, uma ótima contagem do Homer e que comemore muito em Shavuot depois, né, comendo cheesecake, comendo queijo, né, quem tem intolerância à lactose, comendo leite vegetal, pode também, Pode aproveita também. bastante e uma boa contagem do Homer para todos. Amém. Obrigado. Tiago Tomosauskas, suas considerações. Bom, agradecer novamente a presença do Yair, que é sempre muito boa, muito instrutiva para a gente. E a gente prometeu que não ia fazer jabá, mas eu vou fazer um jabazinho, porque o Yair sempre esquece de fazer o próprio jabá dele. Então, acessem aí yairalon.com.br, mas principalmente acesse o perfil dele no YouTube. Yair Alon Kabbalah, você acha fácil, é Yair com Y. Inclusive, hoje ele postou um vídeo que vai interessar a galera do Mayhem, que é sobre magia cerimonial. Dá uma olhadinha lá. Exato. Fantástico. E aí, Alon, suas considerações finais. Como sempre, mais agradecer do que qualquer coisa. Vocês sempre muito simpáticos, muito generosos, do jeito que me recebem, que me convidam. Sempre fico muito feliz. Espero poder ter ajudado com as elucidações. Sempre que quiserem, para mim vai ser um prazer estar aqui. Obrigado por tudo. Valeu, galerinha. E para vocês, então, hoje, para quem está assistindo, dia 23, né, terça-feira, já começa agora, já emenda na reza que eu vou pegar com o Yair agora. Agora que, na verdade, é segunda-feira, mas a gente está no futuro. Então, você já pode fazer e já começa. Os dias a gente já tem a playlist e já está pronto. Se por acaso você caiu aqui no futuro, não desanima, não. Começa pela metade, pega o trem andando e faz para sentir essa energia. E aí você se prepara, né? Faz as outras semanas, porque isso aqui vai ficar eterno no YouTube. E aí o ano que vem segue, beleza. E aí, brigadão, valeu, Paulo, valeu, Obrigado. Tiagão, valeu, Rodrigo. Brigadão para vocês que assistiram a gente e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati. Obrigado, gente. Um abraço. Tudo de bom para vocês.